Ei, caçador de dividendos. Os maiores bancos do Brasil e do mundo estão oficialmente entrando no Bitcoin em 2026. Itaú recomendando para clientes, Bank of America liberando até 4%, JP Morgan aumentando posição em ETFs. Será que chegou a hora de colocar Bitcoin na carteira? Ou é só mais uma bolha? Lembrando que os vídeos desse canal são de caráter educacional. Estude para tomar as suas decisões. Nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os fatos e os motivos por trás dessa movimentação institucional. Também vou mostrar como pensar nisso de forma responsável, mantendo o foco na nossa estratégia de renda passiva. Olá, eu sou o Kleber do canal Caçador de Dividendos. Aqui a gente constrói patrimônio com calma, disciplina e foco em fluxo de caixa recorrente. Bitcoin não paga dividendos, mas pode ser uma ferramenta de proteção e crescimento assimétrica. Vamos falar sem fanatismo e sem hate. Vamos aos números reais de 2026. O Itaú Asset Management, a maior gestora do Brasil, recomendou oficialmente uma alocação de 1% a 3% em Bitcoin. Isso serve para diversificação e proteção contra a desvalorização cambial. O Bank of America liberou para seus assessores a recomendação de até 4% em ativos digitais para clientes qualificados. O JP Morgan, que anos atrás era cético, aumentou significativamente sua posição em ETFs de Bitcoin. BlackRock, Fidelity, Morgan Stanley e dezenas de outros grandes players americanos agora dominam a custódia e os produtos estruturados. Mais de 50% dos maiores bancos americanos já oferecem serviços relacionados. Não é mais criptomoeda de nerd, é Wall Street e o nosso Itaúzinho entrando de forma regulada e profissional. Para o investidor de renda passiva, ignorar esse fluxo institucional pode ser um erro estratégico, mas entrar sem um plano é ainda pior. Mas por que agora? Por que 2026 se tornou o ano da virada? Primeiro, pela maturação. Os ETFs Spot nos Estados Unidos e agora no Brasil já movimentam centenas de bilhões. Isso traz transparência e segurança institucional que simplesmente não existiam nos ciclos passados. Segundo, pela proteção real contra a inflação global. Com dívidas públicas em níveis recordes e a impressão desenfreada de moeda, o Bitcoin é visto como o ouro digital para proteger o poder de compra. Terceiro, por pura demanda. O investidor de alto patrimônio está exigindo essa exposição. Além disso, a regulação global finalmente avançou, diminuindo o medo do compliance institucional. Por fim, o desempenho histórico mostra que, apesar da volatilidade, o Bitcoin tem baixa correlação com ativos tradicionais de renda variável, o que o torna um diversificador de portfólio extremamente eficiente. Comparando os ciclos de longo prazo, o Bitcoin venceu o ouro, venceu o dólar e superou o Ibovespa em quase todas as janelas móveis de 4 anos. Mas atenção! E preste bem atenção nisso. Ele não substitui suas boas ações de dividendos. Ele não substitui o dividendo que cai na sua conta todo mês e paga seus boletos. Ele é um complemento de proteção. E sejamos honestos sobre os riscos, porque aqui não temos promessas vazias. A volatilidade continua extrema. Quedas de 50% a 70% em poucos meses já aconteceram várias vezes no passado. Existem riscos regulatórios, residuais e tecnológicos. Por isso, quem vive de renda passiva precisa ser cirúrgico e inteligente na alocação. Qual estratégia eu uso? Minha carteira segue sólida com 70% a 80% em ações de empresas perenes e boas pagadoras de dividendos, como o setor financeiro e energia.
Destino 10 a 15% para fundos imobiliários e mantenho o restante em reserva de liquidez e renda fixa. Para o Bitcoin, o limite é claro, no máximo 5% do patrimônio total. Por que apenas 5%? Porque 5% é o suficiente para capturar uma alta explosiva que pode dobrar ou triplicar sua relevância na carteira. Mas se o mercado entrar em um inverno cripto e cair 80%, o impacto no seu patrimônio total é de apenas 4%, algo que seus dividendos das outras ações cobrem com facilidade. É o chamado atirar para ganhar muito, mas sem risco de ruína. Na prática, se você quiser dispensar a complexidade de ter que gerenciar chaves privadas ou comprar em corretoras desconhecidas, prefira a simplicidade da B3, com ETFs consolidados como o Hash11, o QBTC11 ou o BTI11. É seguro, auditado e aparece direto no seu extrato da corretora tradicional. Para a compra, uso o método clássico, Dollar Cost Average. Compre um pouquinho todos os meses, independente do preço, e faça o rebalanceamento apenas uma vez por ano. Se os 5% virarem 10% por causa de uma alta, venda o excesso e compre mais ações de dividendos. Nunca, em hipótese alguma, use o dinheiro que você precisa para viver ou o rendimento mensal dos seus FIIs para especular. Comece pequeno, sinta a volatilidade com 1% da carteira e aprenda como o ativo se comporta. Em resumo, os gigantes bancários entraram no jogo e o Bitcoin amadureceu como classe de ativo em 2026. Mas o caçador de dividendos não muda sua essência. Continuamos priorizando a renda passiva estável e a tranquilidade. O Bitcoin pode ser um tempero poderoso na sua jornada, mas nunca o prato principal. E você? O que pensa dessa movimentação do Itaú e dos grandes bancos? Qual porcentagem você acha prudente para um investidor de renda? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se esse guia te ajudou a clarear as ideias, deixa o like e se inscreva. Um abraço. Você está assistindo o Caçador de Dividendos.